Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje, na aula extra, vamos dar continuidade à lição de número 2, quem era Jó. Começando a aula. Na aula passada, nós falamos que os querubins tinham 8 asas, ok? Então, nós vamos corrigir. Os querubins, eles têm 6 asas. Em Ezequiel, capítulo 1, você encontra 4 asas. Apocalipse, capítulo 4, você encontra 6 asas. E aí, é 4 ou é 6? É 6. Por quê? Porque aqui o trono está em movimento. E o trono aqui, Apocalipse 4, está parado. Se o trono está parado, então as asas ficam paradas. Então foi registrado 6 asas. Aqui em Ezequiel foi registrado 4 asas, porque 2 voavam. Amém? Queridos amados irmãos, é com muito prazer que nós damos continuidade e vamos para a lição de número 2, quem era Jó? De acordo com João capítulo 1, Jó capítulo 1. Então, continuando. Os nossos textos que ainda não foram comentados no primeiro capítulo de Jó, veja o versículo 6. Aconteceu que em um dia que os filhos de Deus, que são os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor, então também veio Satanás entre eles, no meio dos anjos. Aí veja o comentário deste texto. As reuniões constantes de Deus no céu, quando os anjos sempre se reúnem com Deus, isto é comum. Isto pode ser visto em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 22. Até o dia de hoje, há reunião de anjos com Deus. Então, em uma dessas reuniões, diante de seus anjos, Deus aproveitou a ocasião para expedir a sentença de Satanás. Ok? Expedir, ainda não cumpriu. Satanás foi julgado no livro de Jó, só que tem uma sentença. Essa sentença será cumprida no lago de fogo, ok? Então, Jó é o livro da sentença do julgamento do diabo, só que a sentença será cumprida adiante. Então, depois que o réu, o diabo, confessou que por interesse servia a Deus. Por isso ele levou o caso de Jó. Mas só que Deus julga Satanás no livro de Jó. Então, continuando, veja aí, versículo 7. Então o Senhor Jeová perguntou a Satanás, de onde vens? Então Satanás respondeu, de ir e vir, passear pela terra. Isto é, ele não estava na região dele. Veja o comentário do versículo 7. Deus procura adoradores. Ok? E aqui Deus ele dá testemunho diante dos anjos a respeito de quem ele ama. E também mediante aqueles que são santificados. Veja que quando Deus pergunta, observaste meu servo Jó, aqui Deus está anunciando que Satanás, quando saía e entrava na terra, desde as regiões celestes, fazia isto de uma forma, veja, ilegal. Continuando, versículo 11, veja, mas estende a tua mão agora e toca em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti diante do seu rosto. Então, veja, Satanás começa a apresentar-se diante de Deus e coloca diante do Senhor o jogo. E qual é o jogo? É que Deus, ele não toca ainda em Jó por causa dos bens. E Deus não toca em nada, jamais, que está estabelecido de acordo
com a sua lei, os seus parâmetros. Então, Jó e toda a sua casa estava guardado mediante a santificação. Então, Deus não tenta a ninguém. Jamais Deus ia tentar Jó. Por isso, ele autoriza a Satanás que entre com os seus planos e a fim de destronar o poder da inveja de Satanás. Então, pegou Jó, acabou com Satanás com a pergunta: observaste meu servo Jó? Então, versículo 12. Então disse o Senhor Jeová a Satanás: vai, eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos, na sua disposição, mas não estenda a tua mão contra ele. Então Satanás se afastou da presença do Senhor. Então aqui nós temos autorização para provação sobre a vida de um homem justo. Deus impõe limite para a atuação de Satanás. Então a gente percebe que, veja, Deus vai exatamente permitindo. Versículo 13: e aconteceu que em um dia semelhante a este, quando os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho. Então foi aqui que Satanás resolveu entrar, atacar, na casa de um dos seus irmãos, o mais velho. Veja, o mais velho. Aonde a gente percebe que foi a entrada de Satanás. Não havia um cerco. Então Deus abriu um cerco aqui, Satanás entrou. Então a casa do irmão mais velho, certo? Ele atacou. E veja a história. Primeiro ele vai atacar as provisões do homem. Ele inveja os homens que são prósperos, que tornam-se prósperos sem a intervenção do próprio maligno, do mundo, do diabo. Então, quando a pessoa prospera mediante Deus, o diabo inveja. Então, a intenção dele é atacar. Então, veja as possessões de Jó, versículo 15, 16, 17 do capítulo 1. 500 juntas de bois, 500 jumentas, veja, 7.000 ovelhas, 7.000 camelos. Aí nós temos versículo 18. Aí veio o mensageiro falando que veio uma destruição, os sabeus. Aí veio outro, isso num minuto só. Então aqui nós estamos mostrando a brecha que aconteceu através de um banquete dentro, no meio dos filhos de Jó. Então Satanás atacou exatamente antes que acontecesse o quê? A santificação desses filhos. Por quê? Porque a santificação acontecia quando acabava todos os turnos dos seus filhos. Aí Jó convocava. Mas antes que acontecesse, o diabo, com a permissão, entrou e atacou antes que Jó os santificasse. Então, isto aconteceu na casa de seu filho mais velho. Veja, versículo 18. Os teus filhos e as tuas filhas estão comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Então a casa do irmão mais velho estava sem proteção. Deus abriu a porteira e veio Satanás atacar a casa do seu irmão mais velho. Então, percebe-se em toda essa história, aí vem coisa boa. Começou a aula agora. Veja, Jó é apenas um personagem que Deus usará mediante as circunstâncias das tentações, da provação, para entrar uma projeção profética para acabar de vez com Satanás. Então Deus precisa de alguém para revelar o passado e o futuro. Então, veja, quando a gente lê sobre Tiro, quando a gente lê sobre Faraó, Deus usa sempre um personagem para que seja profetizado sobre estes, de acordo com o livro de Jó. Então veja, Jó capítulo 38, nós temos uma menção no versículo 6, da pergunta que Deus faz a Jó, na visão profética, quer dizer, a visão que Deus dá dentro da pergunta, projeção profética. Deus está dizendo, sobre
que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Deus faz várias perguntas, e entre elas Deus pergunta: onde estão as suas bases? A terra não tem um cordão? Você não consegue ver. Onde estão fundadas as suas bases? E qual é a pedra de esquina? Essa pedra de esquina é Jesus, é Cristo. Quem assentou a pedra de esquina? Isto é, Cristo. Então, Deus pergunta a ele porque sabia muito bem que ele não conhecia o mistério oculto em Deus. A pedra de esquina, João 1,18, é o verbo, Cristo. Então, que estava escondido no seio do Pai. Então, os construtores rejeitaram, de acordo com Mateus, capítulo 21, versículo 38 até o 42. Agora veja, Mateus 21 e 44. Esta pedra de esquina cairá sobre a sua cabeça e o despedaçará. Aí versículo 44 diz o seguinte: e quem cair sobre esta pedra despedaciar. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, muitos não entendem a parábola, exatamente porque lhe falta o conhecimento do livro de Jó, que fala exatamente da pedra de esquina. Agora, Jó 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntamente alegrava, cantava, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Deus está dizendo a ele, profeticamente, dentro da visão profética. Por exemplo, vou dar aqui, tem Deus escolhendo um homem na terra, chamado Ezequiel. Só que Ezequiel, estou mostrando um modelo aqui de projeção profética. Ezequiel não conhece o anticristo, ok? E nem conhece Satanás, como nós não conhecemos, ok? Então, anticristo e Satanás. Só que Deus vai revelar a Ezequiel Satanás e o anticristo, para frente e para trás, futuro e passado. Só que, como ele não conhece, Deus pergunta: tu conhece alguém com a característica de Satanás? Tu conhece alguém que é soberbo, que quer tomar o trono de Deus? Aí ele: eu sei quem é. Eu conheço um Tiro, então profetiza sobre ele. Então, quando ele vai profetizar sobre Tiro, Deus está se referindo a quem? A Satanás. Amém? Agora veja, o grande dilúvio no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre. Então, o grande dilúvio, quando transbordou e saiu da madre. Amém? Então, Deus está dizendo: você que diz ser semelhante a mim, não sabe responder às minhas indagações. Projeção profética. Então, veja, muitas vezes nós colocamos pessoa do nosso lado. Fica aqui, meu filho. E nós vamos dando poder, vai, dirige o culto. E vamos dizendo: fica do meu lado, você é meu braço direito. E por causa disso, o nosso queridinho aqui do braço direito, ele fica assim, soberbecendo, ele achando que é o tal. E assim ele vai pensando que vai saber mais do que nós. É exatamente isso que Deus fez com Lúcifer. Lhe deu poder, formosura, só que Satanás pensava que a terra estava no ar. Veja, como muitos hoje olham a terra e o cientista diz, tem um eixo imaginário. Mas Deus lhe diz que a terra estava pendurada num cordel. Esse Deus é tremendo demais, um cordel. Aleluia. Quem estabeleceu a lei da gravidade? Onde estavas tu? Jó 38, verso 9. Onde eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro. Irmão, quando Deus quer sair do seu trono, ele chama as nuvens. Lá no trono de Deus, certo? Deixa eu apagar aqui. Lá no trono de Deus há muitas nuvens, porque Satanás disse o seguinte: eu subirei acima das estrelas de Deus, acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, lá no trono de Deus, lá, em cima do Monte Sião, certo? Eu tenho, nuvens,
E as estrelas de Deus é os serafins, os querubins aqui. Ele disse, o bichinho, ó, eu subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então Deus, quando quer sair do seu trono, ele pega as nuvens, ele se veste de nuvem, ele se veste de nuvem e vem atrás de alguém que não pode ver a sua glória, porque ele vai morrer. Então Jesus, quando subiu para o céu, as nuvens veio e o vestiu. Amém? Então Deus, veja aí Jó 38, verso 9. Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro. Amém? Agora continue aí, ó. Deus não vê a nuvem como nós a vemos. A gente vê as nuvens e diz, vai cair água, está cheio d'água. A nuvem vai derramar água. Mas só que Deus vê as nuvens como o seu vestir. Quando ele não quer aparecer, porque ele é chama de fogo, ele diz, vem nuvem, me encobre, senão eu vou queimar o povo. Então Deus, ele se veste de nuvem, porque o homem não pode suportar a sua glória. Então ele se veste de nuvem para que o homem não lhe veja, porque senão morre. Então, ele não desce sem nuvem, porque senão vai queimar e vai destruir tudo. Deus é fogo consumidor. Versículo 10 do 38 de Jó. Quando eu passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. Aqui Deus está falando do mar. Deus está dizendo ao mar que tem limite. Olha, mar, você chega até o seu limite, areia. Então as areias são os limites do próprio mar. Então dentro do mar, você pode fazer qualquer coisa, mas quando chegar na areia, você tem que bater continência. Quando chegar na areia, você vai ter que bater e voltar. Porque o mar, ele tem que aprender a bater continência quando ele para na areia da praia. Amém? Jó 38 e 11. E disse, até aqui virás. Continuando aqui. As águas do mar, até aqui virás. Por quê? Porque tem terra. E não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Irmãos, isso aqui é uma profecia para a nossa vida. Seja tribulação, dor, enfermidade, até aqui irás e não irá mais adiante. Então nós podemos com fé que a tribulação bate na terra e ela não pode passar, ela volta. Nós temos que ser como a areia da praia. Aleluia. Então vamos nós aprendemos com Deus a recebermos as profecias de que naquele grande dia não haverá morte, nem tribulação, nem dor, porque diz a palavra que até aqui virás e não mais adiante, porque as necessidades vão passar, os vírus vão passar, porque bate e volta como ondas do mar. Amém? Isto vai mudar tudo, a história da sua cidade, da sua vida, do seu país, do mundo inteiro. Tudo está no controle soberano de Deus. Amém? Agora veja, olha, no capítulo 1 de Jó, todo o capítulo, nós estamos estudando que Deus vai conversar, certo? Com Satanás, porque ele vai receber no meio dos anjos de Deus, Lúcifer, e ali vai tratar de um aspecto de justiça. Por quê? Porque, na verdade, o capítulo 9, nós vamos ver a declaração do próprio diabo a respeito dele mesmo. Quando ele disse assim, ó, Jó obedece a ti por interesse. Ele está se autocondenando, porque sendo ele réu e dizendo Jó que obedece a Deus por interesse, ele está mostrando que se via a Deus da mesma forma como Jó serve. Aí Deus vai pegar o diabo e vai mostrar que ele está sendo julgado pela situação de um homem justo. Amém? Então, Jó capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Porventura não cercar-te tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? Então nós temos aqui o Jó, sua família e os seus bens. Não cercar-te ele, não puseste uma cerca viva?
e não abençoaste as obras de suas mãos, e o seu gado não aumentaste na terra? Então, meus irmãos, é um texto que não é um versículo simples. Aqui nós estamos mostrando que existe uma coisa boa, e que esta coisa boa, presta atenção, olha aqui, ó. Ó, o que é a coisa boa? Será que isso é Jó? Será se é a casa de Jó? Certo? Ou será se é os bens de Jó? Ok? Aqui os animais e aqui as suas posses, o dinheiro. Então, veja, as posses, ele, como é que diz o texto? Diz o seguinte, volte aí, a ele, 2, a sua casa, e 3, e tudo quanto ele tem. A gente vê, rapaz, o que tem de bom aqui é Jó. Não, é a sua casa, é os seus bens. Nenhum dos 3. O bom aqui, ó, é a segurança. Torre forte é o nome do Senhor. Então, se não houver segurança, não há, glória a Deus. Então, se não houver segurança, não há Jó, não há casa e não há posses. Amém? Então, esse texto é forte. Por quê? Porque Deus cercou com a cerca viva. Por isso que o diabo chegou aqui, ó, ele calculou, sendo o diabo o quê? Ladrão. É ele quem vai dar testemunho dessa cerca aqui, ó. Rapaz, essa cerca é boa. Ninguém passa por ela. Porque se passar, pega Jó. Se passar, pega a casa. Se passar, pega os bens. Então, nós vamos estudar essa parte aqui na lição 3. Quando o diabo ataca Jó e seus bens. Vocês vão ver. Dentro da aula extra. Agora veja aí. Um pouquinho da lição 3. Vamos lá? Ó, tu não abençoaste as obras das suas mãos? Aqui nós temos uma bênção tríplice. Eu falo, ó, tríplice. Por quê? Porque em primeiro lugar, a Bíblia diz, ele. Em segundo, a casa. E por último, o que ele tem. Então, veja aqui nesse texto, que tem coisa boa aí, viu? Nós vamos falar na terceira aula. Veja, uma coisa que você não pode esquecer é que Satanás foi lá no céu o tesoureiro de Deus. Se ele for o tesoureiro de Deus, irmãos, e hoje ele é vamos dizer, a pessoa que conhece a malignidade, ele é do maligno, é o ladrão. Então, ele sabe avaliar se é bom ou não, porque ele foi tesoureiro. E assim, quando ele avaliou dentro do cercado, e ele viu a cerca, aí veja, ele viu o gado, ele viu a casa, ele viu o Jó, aí ele disse, rapaz, o bom aqui mesmo é esta cerca, viu? Esta cerca aqui é a melhor coisa que existe. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nome do Senhor é torre forte. Tu não cercaste, tu não puseste a segurança. Leve isso para a sua sala de aula. Glória a Deus. Então Jó estava cercado de segurança. Glória a Jesus. Então, Satanás é o ladrão. E ele sabe muito bem que a Deus cabe ser, de uma vez por toda, aquele que coloca o lacre e ninguém pode violar. Deus tem o maior diploma de inviolável, de coisas invioláveis. Então, ele não podia violar, o diabo não podia violar o que Deus colocou para Jó, para casa e para os seus bens. Ele foi ter que dizer a Deus, se o Senhor colocar suas mãos, aí ele viu que as mãos de Deus poderiam alcançar, porque era ele, o Senhor, que tinha nas suas mãos o poder. Veja, versículo 10, porventura não cercaste tu bem de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Toda a obra de suas mãos não abençoaste? Também o seu gado não tem aumentado na terra? Veja, então Deus vai atestar
que a cerca é boa. Versículo 11, capítulo 1 de Jó. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema da tua face. Então a segurança de Jó, veja que é tremendo. Só Deus pode tirar a segurança, a cerca e abrir. Só Deus. Estende as tuas mãos e toca nele. Veja se ele não fica igual a mim. O bicho é ruim, viu? Então Deus entrega Jó na mão dele para provar o contrário. O que é isto? É quem é o bandido, na verdade, é Satanás. Amém? Então, Jó é fiel mesmo. Então, bandido é você. Você que é bandido. Eu vou provar isto. Isto mostra que Deus comprou a briga. Deus não revelou esta briga com Jó. Jó recebeu a prova, mas Deus não disse, eu vou colocar você nas mãos do diabo. Não, Deus não falou isto. É aqui que está a grandeza da prova. Amém? Porque Deus não avisou nada para Jó. Estende as tuas mãos e toca tudo quanto nele tem. E veja se não blasfema. Ele recebeu autorização. E veja aonde ele veio tocar. Ele veio tocar na terceira bênção, que é tudo quanto ele tem. Ele veio tocar aqui, ó. Não tem o 1, o 2 e o 3? Ele veio tocar em tudo que ele tem. Deus abençoe, amém? Vamos para a nossa terceira aula extra. Estamos já avançando, já nesse trimestre, para que vocês recebam o conteúdo em primeira mão. Deus abençoe a todos. Amém.